E aí, cara, você... E aí, já vai falar daí aí? E aí, cara, porra, o nome da sua empresa é genial por causa disso. Vai falar aqui várias vezes. Tem uma pegadinha de um professor de português que fala... Cara, fala uma frase sem consoante. Ele, ei, e aí? É muito parecido com e aí, né? Porque vai falar toda hora. E aí, fala pra mim, pra começar, me conta o que é o e aí. Cara, o e aí é o início de tudo. É o projeto não planejado, né, que me trouxe até aqui, que fez esse livro acontecer, que fez essa conexão acontecer também que você falou. E veio de uma mudança da minha vida ali na pandemia. Eu me mudo para a Zona Sul, né, morei na Zona Norte 33 anos da minha vida, e me mudo para a Zona Sul na pandemia. E aí nessa mudança, eu já vinha com esse projeto de mudar para cá, adoro praia, amo praia, né? E veio a pandemia, eu falei, não, agora eu vou. E eu tenho essa característica, né, você já percebeu, de, é para fazer, agora, porra. É agora, vambora, né? Eu falo que é o F do bem, né? Então, vambora. Pode falar a palavra não, cara. Pode falar, né? É o foda-se do bem. Então, vambora, é o da coragem, né? Então, me mudo na pandemia, venho para cá, eu trabalhava numa empresa, né, na Sul América, e tinha já aquela iminência de ser mandado embora, né, cara? Pô, pandemia, a empresa foi vendida. Tava indo pra São Paulo, Sul América na época. Né? Virou Aliança. Então, pô, várias demissões em massa. Eu tava ali no fim do ano, meio do ano e tal, então, pandemia, existia um risco. Só que eu falei, cara, se eu não for agora, pô, não vou fazer mais 7 anos numa empresa? Falei, agora. Vim pra cá e 3 meses depois veio a demissão. A partir dali, eu fui demitido um dia depois do meu aniversário. Fecho o computador. Mas é um presente, né? Eu não sabia ainda, mas tô lá, meu chefe me liga de manhã, caraca, meu irmão. Aí mandou uma mensagem para um amigo, aí, fulano falou com você? Ele falou, cara, acabei de ser demitido. Aí tava me ligando, falei, não vou atender não, meu irmão. Você acha que bota escrever na máquina, acha que vai ficar tranquilo. Aí, beleza, fui mandado embora, fecho o computador, termino meu café e praia. Pum. Cara, vou levando ali, né? Não tinha como arrumar um emprego naquele momento, fim do ano, pandemia, enfim. E vou tocando esse hoje negócio chamado E aí como uma simples aula de altinha para uma amiga que me pediu aula. Eu nunca quis dar aula de nada. Não, mas, vamos lá, a altinha veio antes, obviamente, do E aí. E aí você já tinha esse hábito de ir pra praia, jogar altinha, já curtia? Sim, desde 2012. Praia, vai jogar, como lazer, né? E quando eu sou intenso, né? Então, quando eu faço uma coisa, quando eu gosto de uma coisa, altinha, eu gosto muito. E acabou, exato. Fazer o tempo todo. Fui trocando todos os esportes que eu praticava, corrida, jiu-jitsu, pela altinha. Só que eu jogava, né? Eu nunca quis dar aula de nada. Eu não quis dar aula de jiu-jitsu, nunca quis fazer educação física, embora todo mundo me sugerisse isso, né? E, cara, mas eu estava sempre na praia. E aí, quando eu fico desempregado e tô o tempo todo na praia, uma amiga me pede aula. E eu falo pra ela, eu não dou aula. Mas tu jogava altinha sempre no mesmo lugar? No mesmo lugar, no Leme, ali no posto 1. E eu sempre jogando, ela me pede uma aula, pô, agora eu tenho tempo, tô desempregado, né? E aí eu falo, tá bom, vou fazer o seguinte, vou te passar a minha experiência com a altinha, porque eu não dou aula. Ela, beleza, marcamos um dia, ela foi, aí vai tudo, né? Tudo que eu vivi, jiu-jitsu, outras áreas da minha vida que estão no livro, que você já leu, né? Tudo que eu vivi na minha vida, de alguma forma, eu coloquei ali para passar aquela experiência com a altinha para ela. Ela levou uma panqueca de banana, foi fundamental para selar esse compromisso. Ela gostou e, a partir dali, nós combinamos, terça e quinta, um horário. Então, o seu primeiro cachê foi uma panqueca de banana? Não, cobrei R$200, que para uma aula particular não é nada. Beleza. Mas a panqueca de banana foi fundamental. Sempre que tiver essa aula, tu traz a panqueca de banana. Ela, e ela é tua aluna até hoje? Não tá fazendo aula, mas é amiga. Foi no evento agora que teve no Leblon. Ela é a 01, né? Que eu chamo ela de 01. E ela levou uma amiga, depois uma outra amiga foi, gostou, uma outra amiga, daqui a pouco 10 amigas, e foi indo até virar esse núcleo ali, né? O espaço coletivo, de aulas coletivas. Mas o nome veio a partir disso. Cara, vou criar uma marca, então. Sempre trabalhei com vendas, sou formado em marketing. Falei, vou criar uma marca. E eu não vejo a E aí como um CT, não é um centro de treinamento. É um lugar, de fato,
para passar a minha experiência com a altinha para as pessoas que quiserem aprender. Então começa aí o nome, espaço de alta, altinha, e no mundo da altinha alta, beleza. Então é um espaço de alta experiência. Aí eu, para abreviar, né, EAE. E aí? Mas aí eu falo como eu quiser, né? E aí? Então, Liberdade licença poética. E aí, gíria carioca, virou e aí. E assim... E aí tá bombando. E aí tem 5 anos. Pô, maneiro, Mais de 5 anos. Vem continuando. Em Copacabana, comecei em Copacabana. Embora eu sempre tenha ficado no Leme, jogado no Leme, eu fui abrir, de fato, o primeiro espaço em Copacabana. E hoje tem no Leblon também. A gente está para abrir em São Conrado. E já se vão 5 anos. Mais de 30 eventos na praia. E aí ele funciona... Cara, eu vou falar e aí direto, porque eu falo e aí. Não é? Não. E aí ele funciona simultaneamente nesses pontos. Sim. E você fica aonde? Em vários? Um dia em cada lugar? Cara, tenho ido mais pro Leblon no momento. Mas já dei todas as aulas possíveis, né? Que é aquela coisa de quando você começa um negócio, né? E você acha que ninguém vai fazer melhor do que você. E você quer estar em todas as aulas. Então, enquanto eu tinha condição física também, né? Porque também veio também uma lesão depois, que tu sabe, tá no livro. Enquanto eu tinha condições, eu estava em todas as aulas. E aí, aos poucos, eu fui também delegando. Eu fui delegando. E agora eu vou mais no Leblon de vez em quando, mas não estou direto nas aulas, né? Até porque não dá para cumprir todos os horários ali, até porque eu faço outras coisas. Porque exatamente, você está estruturando o negócio está crescendo e, enfim. Eu sou o dono e sou o porteiro. Então, não, mas é isso. Justo. Né? Eu já fiz faxina aqui no Rio. Isso. Lavei banheiro, Exatamente. Mas fico mais no Leblon no momento. Hoje, por exemplo, eu fui no Leblon, dei uma aula de 6 às 7, particular, personal de altinha. Aí eu fui pra a gente estava falando sobre isso, quando a altinha é o frescobol da nossa geração, né, cara? Tá mais pro frescobol, exatamente. O frescobol, tem até no posto 5, tem um mural ali no nosso de Copacabana. Aqui foi criado o frescobol, papapá. E ele fala sobre isso, né? Fala sobre aonde é o esporte que não tem vencedor, é um esporte colaborativo. E era da década de 70, né? E 80, talvez. Eu não sei exatamente o ano do frescobol, mas a altinha, que seria o controle ali... Em Copacabana, em 60 já tinha, cara. Década de 60. Mas não tinha essa parada que tem hoje, porque hoje tu vai na praia, é desesperador, assim, no sentido positivo. Sim. De que tem várias rodas de altinha. Mas vamos mais perto. Há 10 anos atrás não tinha isso que tem hoje. Não tinha. Né? Há 10 anos atrás não tinha. Então, começa na década de 60, 70 ali, o pessoal jogava o controle na beira do mar, foi proibido, o pessoal sobe, vai para a rede de vôlei, e joga dentro da rede de vôlei. Aí depois o pessoal passa, um pessoal para um lado e um para cá. E o futevôlei vem daí. O futevôlei veio da altinha? Se a gente considerar que tudo é altinha. Uhum. Que é a bola no alto ali, o controle. Mas teve uma época não muito antiga, não muito atrás, que era proibido realmente jogar na beira da água. Agora não é mais. Não, ainda é. Mas como é que... Ainda tem decreto assinado. Mas como é que proíbe? Muita gente... Não, mas ali caiu em desuso, pô. Como ali caiu em desuso... Teve um tempo atrás aí no Leme que reclamaram, aí foram pesquisar, falaram que estava ativo, mas, cara, não tem como proibir. A altinha é patrimônio cultural e material da cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma lei de 2010. Aí tem uma outra lei, que é o Dia da Altinha, que é de 2024. Que essa foi até que eu participei junto com um vereador, que é o Dia da Altinha, 27 de janeiro, tu sabia? Tem um Dia da Altinha. Irado demais. E tem a terceira lei, que foi a terceira na sequência, que é o do Romário, se eu não me engano, dizendo que a altinha é um esporte. Então como é que proíbe esse esporte tão carioca, com 3 leis já aqui? Porque cara, você não encontra isso em outros lugares. Né? Não sei se já tem, mas enfim. Não, tem no Brasil todo, o pessoal já tá jogando fora do Brasil, mas óbvio, começou no Rio e não tem como. Cara, aqui tem pontos na praia que tem altinha todo dia. E não é um ou outro, não, é um grupo, uma galera que tá ali. Não, tem um cara que trabalha com a gente que joga altinha pra caramba também, joga no Leme, inclusive o Renan. Que ele tá sempre lá também jogando. Dia de folga dele, que ele não vai gravar, ele tá jogando altinha. Lá sempre vai ter. Sempre tem ali. Então... E aí vem a ideia... E aí? Não, vai ser pra caralho essa porra. E aí vem a ideia do livro.
Então, aí, o que aconteceu? Eu jogo no Leblon, eu começo a ir pro Leblon, né? Começo a ir muito pro Leblon também, porque eu já queria abrir uma IAI lá. E conheço o Arnaldo, que também já joga altinha há muito tempo. O Arnaldo Neto, mentor, né? Enfim. E a gente sempre jogando. E eu costumo falar uma coisa, eu até te falei, eu acho que na outra vez que nós nos encontramos, cara, eu só penso em altinha. É mundo temático. Então, não tem nada que você vá falar comigo, me perguntar, pô, Russo, tu já pensou nisso? Cara, já. Já pensou em fazer isso com altinha? Provavelmente. Fazer outra coisa, pensar é de graça. Então o Arnaldo vira pra mim, nós acabamos de jogar no Leblon, o Arnaldo vira pra mim e fala assim, aí, Russo, deixa eu te perguntar, tu já tem algum livro sobre altinha? Tu já pensou em escrever? Eu falei, já pensei. Já pensei. Aí ele, pô, se tu precisar, cara, pô, conta comigo, te dou uma mentoria e tudo. Eu, pô, Arnaldo, já tô fazendo várias coisas, pô, agora não, mas eu te agradeço e eu quero porque eu tenho essa vontade. E eu saio dali com algumas informações que ele me deu, algumas dicas, né? Mas de verdade, eu não saí dali acreditando que eu fosse fazer, que eu fosse escrever um livro. Sabe qual é o meu... Pô, quase nem leio o livro, cara. Que dirá escrever. Pô, eu leio pra caramba, então pra mim, tipo... Então, aí eu falei assim, pô, não vou... Eu li muito rápido o teu livro. Falei, pô, não vou escrever. Mas beleza. Aí vem uma parte que eu acho que é importante, que é a motivação das pessoas, quando as pessoas te motivam, né? Pessoas que torcem por você, que querem te ver brilhar, que... Cara, isso é fundamental. Ele fala isso, ele me dá algumas dicas para iniciar o processo e eu vou para casa falando, pô, legal, mas não é agora. Mas um dia depois ou dois, eu tô lá com o iPad emprestado, numa condição que a gente pode falar depois, tá no livro, né? E aí eu tô lá com o iPad e começo a escrever. Não, mas só pra gente... A história do livro, ela tá intrínseca na sua vida. Então, qualquer momento, você não precisa de revelar spoiler, não. É que eu não quero dar spoiler pro Igão. Não, o Igor ele não leu o livro. Cara, ele não leu o livro ainda, né? Então não pode falar. Mas... Tá no livro, você fala. Eu começo a escrever e aí eu volto pro Arnaldo e falo assim, cara, comecei. Porque ele falou, não, vai lá, faz só os capítulos e tudo. E aí eu comecei. Mas veio a ideia, né, ou a motivação veio do Arnaldo. Veio de ter alguém ali do teu lado que já consegue visualizar uma coisa, né? Para ele é uma coisa, digamos, ao meu entender, né? Simples, natural, ele trabalha com isso, ele dá assessorando as pessoas a escrever. Então, para ele escrever um livro, é super de boa, qualquer pessoa fazer. Eu ainda não tinha essa visão. Então, vem a partir da motivação dele. E o livro, assim, eu sugiro que leia, por mais que a gente fale sobre o livro aqui, cara, eu sugiro que leiam o livro, porque o livro é bom. É bem relevante, assim. Ele conta a história da sua vida. Então, o ponto foi com o Arnaldo, foi isso. Na praia, eu falo assim, Arnaldo, eu tenho vontade, mas se eu for falar de altinha, se eu for falar da IAI, se eu for falar da forma como eu dou aula, eu vou precisar falar da minha vida, cara. Porque para falar para uma aluna como ela vai analisar o processo ali, que parece simples, né? Da bola no alto, do porquê que caiu, de autorresponsabilidade no jogo, tudo isso vem da minha vida, de coisas que eu vivi, lugares que eu passei. E eu falei pra ele isso. Então eu falei, aí ele, pô, melhor. Aí o Arnaldo, daquele jeito dele, melhor ainda, cara. Quanto mais pessoal, melhor. Aí eu falei, olha, tem certas coisas que até então eu não tinha revelado algumas coisas da minha vida. E eu falei assim, bom, mas num livro, né, numa obra, eu falaria. E aí ele, não, beleza. E eu contei pra ele ali na hora. Cara, isso é uma parada, tipo, não sei se tu quer voltar já nesse assunto agora, ou tu quer sair... Tranquilo. Porque eu já pensei em escrever um livro e eu falei assim, pô, mas eu não quero tocar nesse assunto aqui. Eu não quero tocar em tal assunto, porque tem um esqueleto que eu quero deixar no meu armário, pô. Tá tudo bem, eu quero deixar ele lá. Essa porra desse esqueleto aí. E tu tirou os esqueletos, não sei se tu tirou todos, mas tu tirou uns esqueletos meio... que teve que ter coragem de tirar. Então, tudo que eu faço, vou ser bem sincero contigo, cara, eu faço de forma, eu falo assim, que é forma genuína. Eu não faço esperando um retorno teu, eu não faço porque eu tô copiando alguém. Cara, eu faço, tem algo
que me motiva, que é muito próprio, cara, muito original. Então, quando eu decido fazer uma coisa, ou eu vou fazer, eu não tenho mais essa coisa de tô preocupado com o que os outros vão pensar, ou do resultado final, tipo, cara, eu vou e acabou. Então, assim, eu nunca quis falar sobre algumas coisas, não tive isso, mas, sei lá, chegou o momento. E talvez quando o Arnaldo parou ali para falar aquilo, do livro e tudo, eu falei, é agora. E aí eu falei, pô, é agora. É agora. E aí, meu irmão... É porque externalizar uns problemas, assim, eles são uma forma de sublimação também, né? Por exemplo, você falou do caso do álcool. Eu tive problema com álcool também. Eu não bebo mais. Você não sei se você bebe socialmente. Não. Mas é isso. Cara, muito raramente, em situações muito comemorativas, eu me dou o direito de tomar um copo de cerveja, por exemplo. Mas eu criei um bloqueio mental que a cerveja não ocupa na minha vida mais um espaço de que eu sinta prazer em tomar o segundo copo. E se eu puder evitar o primeiro, eu também evito, né? Eu vou tomar o primeiro, eu vou tomar 30. Não, hoje em dia não acontece isso comigo. Se eu tomar um, eu vou tomar um e acabou. Mas eu não quero tomar o primeiro também. Então, se eu puder evitar o primeiro, eu evito. Mas eu não externalizava, assim, tipo, não publicamente, assim. Eu falo pros amigos mais próximos. E você chegou lá e falou, não sei se a gente, pô, chegou Sim, e cara, falou, não, eu não bebo mais, porque eu tenho problema com álcool, pô. Porque pra falar de altinha, da metodologia da IAI, que tem um capítulo aí que eu falo mais ali da metodologia e tudo, eu tenho que falar de NA, do lugar que eu passei. Você fala bastante. Tudo, cara, é como se fosse assim, ó. Eu vivo uma vida. Tu vê ali que eu começo o livro falando da minha infância ali, de como eu pensava. Então eu vivo uma vida, cara, que eu considero que eu aprendi um monte de coisa na rua, né? Não tive ali pai presente, minha mãe saía para trabalhar e a gente ficava na rua direto, eu e meus irmãos. Então, assim, eu tenho uma passagem que eu conto ali, que tu deve ter lido, eu com 10 anos eu queria ter recebido uma informação do meu pai, de pagar uma conta que ele estava devendo, e ele não fala aquilo para mim. Então, tipo, eu já tinha aquela sede de ter aquilo ali, não tinha. Então, eu não tive ninguém, cara, para mim, pô, senta aqui, faz o dever. Meu irmão, a gente foi criado na rua. Então, quando eu chego em NA, e aí eu vou te falar porque que eu cheguei lá também, né? Eu tenho ali como se fosse um guia, um passo a passo. Ó, agora tu vem, tu faz assim, tu faz assado. E aí eu começo... É um programa meio estruturado, né? É um programa sensacional. É um programa de 12 passos que vem do AA, né? E aí tu tem neuróticos, tu tem jogador, tu tem um monte de programas que vêm de 12 passos. E eu começo ali a ter, de fato, um norte, cara, do que fazer. Um norte real, né? Então, pô, hoje, a forma que eu penso, que eu analiso as coisas, todo o meu amadurecimento de lá pra cá, pô, eu chego em NA com 23 anos, pô. Então, eu tô há 15 em NA. Maneiro pra caramba. Então, pô, a forma que eu dou aula, que eu passo para os alunos, a forma de analisar o jogo, eles nunca iriam saber. Agora vão saber que eu vou ler o livro. Mas eles não tinham nem ideia, né? Por exemplo, está jogando aqui, alguém derruba a bola, fala, pô, calma aí, qual é a tua participação aqui? Isso é NA falando comigo, né? Qual é a justificativa, geralmente, de quem usa droga, álcool, que para NA qualquer substância que altere o humor é droga, né? A culpa é de todo mundo, menos da própria pessoa, né? Então, uma das primeiras coisas que tu escuta lá, meu irmão, se responsabiliza. A culpa é tua, Se responsabiliza. Então, eu chego para dar uma aula de altinho, eu tô ali, calma aí, pô, se responsabiliza. O que é que tu poderia ter feito aqui nessa bola? É muito... Para as pessoas isso não é nada, nem percebem. Mas eu sei o que eu tô falando ali e o porquê. Então, tudo que eu vivi faz parte desse processo para dar aula. Então, eu tive que falar disso. Entende? Não foi uma coisa assim... Quando o Arnaldo fala comigo, cara, ele fala assim, é um livro de altinha. É um livro para falar da metodologia. Tá. Para falar da metodologia e da altinha e daí aí, da onde vem? Eu vou precisar falar de mim.